pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do ProTalks, programa que a gente fala com várias personalidades do esportes. E bom, nosso programa conta com o apoio da Microcamp e da Gamerscard, vamos falar um pouquinho sobre elas então. Microcamp tá lançou uma plataforma de cursos online chamada Microcampion, já tá com várias opções de cursos e novidades para vocês aproveitarem. Bom, então se você quer conferir, entra lá no site www.microcampion.com.br e confere as novidades que tem para você, beleza? Muita coisa bacana, com certeza. Gamerscard, que também tá com a gente, eu fiz o meu cartão aqui já, bandeira internacional, Mastercard, lembrando que é um cartão pré-pago, pensado especialmente para os gamers, ou seja, pra gente, prático e rápido na hora de adquirir os seus créditos aí, os seus produtos de games, plataformas e esportes, enfim, várias coisas também disponíveis pra gente. Enfim, se você quer fazer o seu cartão Gamerscard, digita aí no chat, exclamação Gamerscard, tem uma promoção de 1 ano de mensalidade grátis, então corre lá para aproveitar bastante coisa. Bom, a gente está com a Corsair também apoiando a gente, fabricando componentes de PC, equipamentos para streaming, jogos, como o mouse Scimitar Pro RGB, que impulsiona o seu jogo através do sistema personalizável, Key Slider, mais de 17 botões programáveis, nossa, muita coisa, sensor óptico com a precisão de 16.000 dpi, para brilhar aí no Valorant, CSGO, e armazenamento de perfis interno. Para você que gosta de jogar um WoW também, cara, aproveita que é muito bacana. Bom, antes de mais nada, confira sempre aí os nossos convidados que estão aparecendo nos programas anteriores, tem muita coisa bacana para rolar. O último da nossa vez aí foi a Ana XD, mas hoje a gente está com uma convidada também muito especial representando o CS. Seja muito bem-vinda, Cami, ao ProTalks. Cami, tudo bem? Tudo bem, Lê? Como que tá por aí, galera? Bem-vindos. Obrigada pelo convite. Tudo ótimo, tudo bem. Bom, você, se não me engano, é a nossa primeira participante aqui no programa representando o cenário, né, feminino aqui do CSGO. Então, um prazer receber você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, bom, o ProTalks sempre conversando aí com várias personalidades do esporte, não podia deixar de lado uma das nossas maiores jogadoras brasileiras, que inclusive, né, Cami já foi eleita várias vezes a melhor jogadora do cenário brasileiro de CSGO, streamer, analista, experiência internacional larga, então vamos conhecer um pouquinho da história dela. Cami, antes de mais nada, a gente começa aí investigando um pouquinho da história, né, do nosso convidado. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi esse seu início, né? A gente sabe que normalmente os convidados não de cara pensaram em ser jogadores ou em assumir uma função importante no esportes. Como que era a sua vida antes de você se tornar pro? Então, na verdade, eu jogo CS desde pequenininha, né? Desde os meus 9, 10 anos, mais ou menos. Caraca. Jogo há muito, muito tempo. Comecei lá no 1.6, 1.5, né? Faz um bom tempo. Então, antes de ser pró mesmo, era uma vida, assim, normal, né? Escola, família, viagens com família e tal. E na época ninguém tinha, né, internet em casa, né? A gente ia para lan house porque era o único lugar que a gente podia jogar. Conheci muita gente que até hoje tá nesse meio até daquela época. Então eu moro no bairro do Tatuapé, que era um bairro que tinha muitas lan houses. E um dia meu primo me levou, né? Meus irmãos iam na lan house com meu primo que tem um pouco mais minha idade, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, um dia meu primo resolveu me chamar, eu acabei indo e não parei mais, né? Fiquei indo e tal. Meus pais. Eu ia com meus irmãos, meu primo, então não tinha muito problema. E foi aí que começou a eu conhecer, né, o jogo. Mas antes disso, era uma vida normal de criança, assim, né? Coisa de família, escola, jogos na escola. Eu acho que eu sempre pensei que ia ser. Que ia fazer alguma coisa competitiva, porque na escola eu jogava handball, era do time, disputava campeonato. Então eu sempre achei que eu ia para algum lado aí de competição. Você tinha, então, esse vínculo com o CS já desde muito cedo, né? Até era uma pergunta que a gente ia fazer, o seu primeiro contato com jogos. Você teve algum outro contato fora o CS, assim, algum MMO, alguma outra coisa, ou não? De cara foi o CS? Sim, eu tenho 2 irmãos homens mais velhos, né? Então eles tinham sempre videogame, meu pai também gosta. Então eu jogava muito na época Super Nintendo. Foi o que eu comecei, assim, né? Game Boy. Aí depois a gente tinha computador em casa, mas só tinha no quarto dos meus irmãos, né? Então eu tinha que esperar eles saírem para poder jogar. Minha Então, história. eu dependia deles. Eu até tinha um computador no meu quarto, mas a internet, na época, quando começou a ter, tirando a discada, né?
que a gente começou a ter em casa, só tinha no quarto dos meus irmãos, não tinha no meu. Então eu brincava no meu offline de The Sims, tipo, essas coisas assim. Mas eu sempre joguei videogame, né? Até por causa do meu pai e tal. Mas o jogo mesmo foi dependendo dos meus irmãos, indo em lan house. E também, eu não sei se eu já posso entrar na parte que eu comecei mesmo a jogar, ou se você vai perguntar. Pode já engatar. É porque assim, eu comecei cedo, aí chegou no 1.6. No 1.6 já era um pouco mais competitivo, já tinham times. Os times na época eram patrocinados pelas lan houses, né? Não tinha organizações por trás, né? Então, a galera treinava nas lan houses do bairro e tal. Foi aí que eu comecei a ver um competitivo. Isso já no 1.6. Tanto que tinha lan house do G3X, né? Do Gal e tal. Tinha MBR, na época tudo aqui perto. Então eu tive um pouco de contato a mais com isso. Porém, quando eu tinha... quando eu era um pouco mais velho, eu namorei um cara, 6 anos. E eu conheci ele até em lan house e tal. Só que ele não me deixava jogar. Tanto que no 1.6 eu não joguei competitivo. Tem uma WCG, se eu não me engano, de 2006, talvez. Meu nome estava no time, eu ia participar e eu não fui. Caraca, sério? Eu tive essa história aí com esse cara que não me deixava jogar. Tipo, ele hackeava minhas contas de Steam da época, eu tinha que criar outra. Eu jogava escondida. Deus. Então eu fiquei muitos anos sem competir mesmo, sem focar do jeito que eu queria, porque eu vi outras meninas, tinham times nessa época, né? E eu não... Acho que é escolha, né? A gente às vezes é burrinha, assim, quando é mais nova, né? A gente releva as coisas e vai aceitando. E hoje a gente vê que era um puta relacionamento... Abusivo. Né? Não, demais. E eu era bem novinho, uns 15, 16, talvez, por aí. Aí o que acontece? Em 2014, foi que... 2012 veio o CSGO, né? Porém, eu comecei a jogar o CSGO em 2014, 2 anos depois. Porque ainda a gente achava que não ia acabar 1.6, né? Até o Fallen continuava jogando 1.6, continuava nas aulas da GA no 1.6 e não ia para o CSGO. Aí eu comecei a conhecer o CSGO, terminei meu relacionamento em 2014, então foi aí que eu falei, putz, vou jogar, vou focar nisso. E eu tinha um computador muito ruinzinho na época, e mesmo assim eu me destacava, porque na época não tinha Gamers Club, a gente jogava tudo no servidor da Valve mesmo, então todo mundo acaba se encontrando, jogando, e foi aí que eu comecei a conhecer, né? Eu já conheci algumas meninas que hoje jogam ainda, mas que eu conheci naquela época jogando MM no servidor. Então eu comecei a me destacar. No 1.6 eu já tinha um certo destaque, porém eu não era de time, né? Eu jogava muito na minha, jogava às vezes em time, mas logo saía, não podia jogar campeonato, inventava qualquer desculpa. E no CSGO foi onde eu falei que eu ia focar. E em 3 meses jogando CSGO, já me chamaram para o melhor time feminino da época, que era composto pela Santininha, pela Pan, pela Érica, né? Eu nem conhecia direito as meninas, conhecia de algumas vezes saber delas em time de 1.6. E logo ali eu fui chamada para o time, né? E eu não era WP nessa época, eu me destacava como AWP, né, como sniper, mas ainda não fiz essa função. E foi aí que tudo começou praticamente, né? Eu fiquei muito tempo em time com Setininha, com Pan, e foi realmente me destacando dentro do jogo. Foi tipo as pessoas conversando e falando da Kami, sabe? A Setininha mesmo, uma vez eu encontrei ela no campeonato da época, acho que era Bessog o nome do campeonato, era um campeonato masculino. E ela falou, eu ainda vou te pôr no meu time. Tipo, nossa, já brilhava, né? Porque eram elas no topo na época, e era tudo que eu queria, uma experiência que eu não tinha, né? Então, basicamente, foi em 2014 que eu comecei a focar e falei, nossa, é isso que eu quero competir. Mas, de qualquer forma, eu também fazia faculdade junto, então, por muito tempo eu estudei, né? Estudava, fazia faculdade, trabalhava, e à noite eu tinha treino, a partir das 11 horas da noite, era muito tarde. Caraca. E ficava até 2, 3 da manhã e eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar, né? Que eu fazia direito na época, então comecei em estágio, meu primeiro emprego foi telemarketing, né? Então teve toda essa coisa, tipo, eu cheguei a trabalhar mesmo, carteira assinada, escritório de advocacia, né? Pra quem não sabe, eu tenho 29 anos, galera, então deu tempo de fazer bastante Não coisa. Amei, que bom.
Então, assim, tenho experiência profissional nesse sentido também, né? Eu me formei em administração também, em 2017, ou seja, jogando. Então, por muito tempo eu joguei, trabalhei e estudei, até eu conseguir focar um pouco mais só no jogo, né? Não precisar ter um emprego paralelo. Cami, uma coisa que eu acho que seria legal também você mencionar, muita gente especula, né? Mas nessa época, como que era a formação de times? Por que as meninas não estavam jogando em times mistos? Como que era essa época daí da LAN e também ainda do 1.6 para o CSGO, eu queria que você comentasse um pouquinho essa formação de times, né? Porque a gente vê que é muito difícil encontrar um time misto até hoje. Acho que no CS, eu não me recordo aqui de um time misto. Você poderia explicar um pouquinho pra gente como que era essa questão pra vocês na época? E comentar um pouquinho também como você vê isso hoje? Eu acho que na época da LAN a gente jogava mais com amigos, né? A gente não levava as coisas tão a sério. Então, na LAN House era muito difícil você jogar um mix, né? Tipo, 5 de um lado, 5 de outro. Jogava muito for fun, mata-mata. Então, a gente jogava mais isso na época de LAN, eu, pelo menos, né? Não tive tanto contato com o competitivo daquela época, nesse sentido. Não via campeonatos, até porque eu era novinha. Meus pais não deixavam eu ir toda hora sozinha pra LAN House e tal. Então, nessa época, eu não tive tanto contato com times, né? A galera ia mais pra forfanzão mesmo. E hoje em dia, times mistos, eu acho que, assim, ainda é uma coisa um pouco mais distante, porque, na minha opinião, é tudo muito. Não vou dizer que é uma panelinha, mas você entra num time. Por exemplo, eu, quando comecei, você entrava num time feminino, se te conhecessem, né? Tipo, você tem um contato a mais com a pessoa. A gente não tinha tantos olhos para não tinha como achar meninas, não tinha stream, né, como tem hoje, a gente não tinha como achar outras meninas que jogassem, que se destacassem. Hoje não, hoje você já vê que você encontra outras meninas aí que antes não tinham um nome, hoje você sabe que joga bem. Né? Então naquela época não tinha muito isso. Então foi meio que eu caindo em servidor com as meninas e a gente se encontrava no servidor meio que obrigatório, porque você tá procurando um jogo, você cai com ela lá sem às vezes nem conhecer, então você acaba conhecendo por ali, né? Então era basicamente assim que você entrava num time, né? Eu acho que os times mistos, eu ainda acho que é um pouco mais distante, até porque se tem um time composto aí por meninos, eles vão procurar um quinto player, não uma quinta player, sabe? E eu até entendo, eu nem acho que é maldade, acho que é meio automático que você vai procurar. Até porque eu sempre falo que tem muito mais homem que joga. Então a chance de você ter homens que se destacam mais é maior do que meninas. Por mais que você tenha uma menina muito boa, um menino muito bom, eles vão atrás do cara. Né? É muito difícil eles irem atrás da menina, assim. É a forma que eu penso. Agora, eu não tô na pele deles para saber exatamente o motivo, ou se eles pensam nisso. Eu, sinceramente, acho que nem passa na cabeça deles isso. Mas eu super torço que um dia isso possa acontecer, né? E também, eu acho que um time todo feminino, por exemplo, tem mais chances de conseguir uma organização, né? Eu acho. Porque tem campeonatos focados para meninas, né? Os mistos são muito mais competitivos, dominantes. Então, você ter um time misto, talvez não tenha uma organização, porque hoje em dia você precisa se sustentar. Se você tem um time misto, é muito mais difícil você achar uma organização, ou seja, é muito mais difícil você ganhar. Porque o CS, não CS, né? O competitivo de qualquer jogo, te exige muito tempo. Então, você não dá para você ficar indo estudar, trabalhar e fazendo tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, eu penso muito nisso e também nessa questão dos meninos não chamarem meninas para times, eu acho que é uma coisa cultural também. Não tem, é que nem eu te falei, eu acho que nem passa pela cabeça deles talvez chamar uma menina para o time, né? Às vezes pensa que é mais fácil lidar com problemas ali com o cara do que com uma mulher, que o cara seria mais meu brother, assim, né? A mulher, às vezes, eu posso ser indelicado, sem querer, né? Às vezes na rotina de treino, é que a gente. Quem nunca viveu isso não tem muita noção de como que é essa rotina de treino, de convivência. Mas tem problemas também, né, Cami? Às vezes a gente. O homem provavelmente pensa que é mais fácil lidar com o homem ali do que com uma mulher. Você Dependo concorda? muito. Não sei. Não sei se eu concordo. Eu acho que pessoas sabem lidar com outras pessoas independentemente do sexo, sabe? Eu acho que isso vai muito de testar, por que não testar um time assim, né?
Temos aí meninas que jogam muito e estão sem time. Eu já tive amigas que jogaram em times mistos, mas assim, eram coisas pequenas, não tinha organização, então são coisas que não acabam não indo para frente, né? Eu mesma já joguei campeonatos com amigos, mas formar um time mesmo, complicado sem ganhar nada, até porque, como eu falei, o jogo exige demais de tempo para você focar numa coisa e não ter um retorno financeiro. Eu digo assim, às vezes a mentalidade é essa, mas eu concordo com você. Eu acho que, cara, poderia ser lidado, mas às vezes não sei se o cara reflete sobre isso, como você falou, mas o fato é, as mulheres, como você, por exemplo, estavam envolvidas em mais que uma coisa além do jogo, né? Você trabalhou, você fez faculdade, inclusive até queria que você mencionasse um pouco como que era essa rotina, porque eu conheci alguns pro players, né, que tinham essa rotina e não tinha muito retorno, né, do jogo, porque, por exemplo, o Niang, né, que veio aqui no programa, ele, cara, tinha uma rotina ali com Point Blank, ganhando muito pouco, mas trabalhava, estudava, estuda até hoje. E, cara, como que foi isso pra você, esse período de estudo e trabalho, com ali o competitivo? Teve algum momento que você pensou em abandonar o competitivo porque, isso aqui não vai me dar um retorno? Ou você, cara, seguiu e foi levando ali como deu? Eu acho que assim, por muito tempo eu jogava à noite, né? Eu jogava, sei lá, o treino começava 11h30 da noite, teve uma época que era esse horário de treino, né? Então, de manhã eu não lembro se eu trabalhava mesmo ou se era estágio, mas de qualquer forma acordava às 6 da manhã e minha mãe sempre pegava no pé com essas coisas, com escola. Ela não gostava muito, não, que eu jogasse, que eu ficasse tanto tempo jogando, ela pegava no meu pé. Meus pais são separados, né? Então eu morava com a minha mãe, então ela pegava muito, muito no meu pé com relação a isso, de sair do computador, que eu ficava muito tempo no computador, que eu tinha que estudar e tal. Então, meu pai já era mais tranquilo, né? Meu pai pagava a minha faculdade na época, e ele nunca falou para eu parar de fazer nada, ele sempre me apoiou, assim, ele era bem tranquilo, mas acho que também eu não morava com ele, minha mãe que acabava pegando um pouco mais no pé. Então, por muito tempo, eu estudava de manhã, eu trabalhava de manhã. Tinha vezes que eu estava em estágio, então eu acabava um pouco mais cedo, ou era um trabalho integral aí, que acabava às 6 horas da tarde, ia direto para a faculdade, então pegava metrô lotado, né? Toda essa rotina mesmo. E chegava em casa ainda tinha que jogar, então era muito puxado, dormia pouco, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Então eu acabava não dando tanta atenção para o trabalho, nem para a faculdade, tanto assim, né? Sempre uma coisa você acaba não fazendo tão bem. E eu dava mais importância para o jogo. Chegando na hora de. Eu tinha vezes que eu saía mais cedo da faculdade, na hora do intervalo, porque eu queria jogar, queria treinar. E isso não recebendo nada, né? Era só uma paixão mesmo que eu tinha. Minha mãe falava na orelha tal. Eu lembro que eu já ouvi até do meu irmão, hoje, coitado, ele me pede até desculpa. Mas ele chegou a falar para mim na época: nossa, você tá doente, você não sai do computador. Né? Então eu já ouvi muita coisa assim, por parte de família, né? Hoje ele super se desculpa com isso, mas eu sempre comento sobre, porque é algo que eu passei e não é fácil você ouvir isso, né? Então, eu acho que por eu ser na época, assim, quando eu era mais nova, eu era muito rebelde. Então, por eu não obedecer muito minha mãe, não ouvir muito meu irmão, eu foquei no jogo e fiquei. E eu acho que eu fiz a escolha certa, né? Que hoje eu consegui uma imagem, eu consegui me dedicar a uma coisa que eu gosto. Então, foi basicamente assim, né? Foi difícil, pressão de família, pressão de faculdade, de trabalho e tal, mas eu consegui focar no que eu realmente gosto e, primeiramente, sem receber nada. E, assim, entrar por um competitivo onde você não tem como ganhar dinheiro, graças a Deus eu tive o meu pai que me ajudava, né? Então, tem muita gente que precisa trabalhar, não tem a mesma oportunidade que eu tive de poder ficar em casa, né? Então, é complicado para algumas pessoas, eu entendo total isso. Eu tive uma oportunidade boa disso, do meu pai pelo menos me apoiar nisso. Ele não me dava mesada, essas coisas, mas eu também nunca fui uma pessoa gastona, então era muito tranquilo eu poder ir para uma faculdade. Teve época que eu trabalhava, então eu conseguia aí um dinheirinho. Na época, o estágio pagava, sei lá, 400, 500 reais, eu não lembro quanto era o salário mínimo na época, mas era pouco, então, mas dava para me virar ali um pouquinho. Então, realmente, eu tive o apoio do meu pai nessa fase, nesse início, né, de competitivo. E nunca passou pela tua cabeça desistir Não, nesse não, período? porque, como eu te falei, eu era rebelde, eu discordava da minha mãe ali.
Tipo, não ouvia ela, ouvia bronca e tal, mas eu meio que fazia o que eu queria. Sempre fui essa pessoa de ficar no quarto, de porta fechada, fazendo alguma coisa. Ou, sei lá, quando eu era pequena brincando de Barbie, eu ficava fechada no meu quarto, sem ninguém encher o saco. Então, com o CS foi a mesma coisa. Quando eu comecei a ter o jogo no meu quarto, no meu computador, então eu foquei total nisso. E nunca pensei que ia ser uma jogadora. Na época, a gente não pensava em, nossa, vou ser uma jogadora. Isso foi acontecendo, foi uma coisa que foi surgindo, né? Nunca foi a intenção, nossa, agora eu vou virar pro player. É uma coisa que acabou surgindo. Que bom que você não desistiu, porque muita coisa deu certo, né? Nesse período a gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive. Queria que você comentasse como que foi esse seu início de carreira. Você falou que em 2014 você começou a focar 100% no CSGO. Em 2015 você já estava na INTZ, né? Que é uma organização grande, uma das maiores aqui do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse período inicial, né? Da tua carreira, sobre coisas que você aprendeu, se desenvolveu. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a sua experiência internacional, né? Então dá uma segurada, mas fala um pouquinho sobre o início, né? Como que foi, as dificuldades que você teve. Acho que a NTZ foi a primeira, assim, né? Mais de renome até a primeira organização. Já era uma organização de nome, né? Eles já eram grandes na época. Eu não tinha tanto conhecimento de outros jogos, nem sabia o que era League of Legends, né? E eles tinham um time conhecido e tal. Era uma organização basicamente de LoL. Então, para mim foi muito importante. Foi a primeira vez que a gente teve uniforme, né? Essa coisa toda, a gente ia em reunião para conversar com eles e tudo mais. Então, isso foi muito legal de eu estar vendo que eu estava tendo essa oportunidade. Não tinha outros times femininos com a mesma oportunidade na época, por mais que não fosse normal ganhar um salário, a gente não ganhava nessa época. O que a gente tentava era ganhar um valor da Azubo, que na época era uma plataforma, né, de live stream. E então meio que tentava ganhar dinheiro ali daquela forma, mas também não durou muito tempo. Então a gente realmente focava só em jogar. Esse foi o início. Eu acho que eu aprendi a lidar mais com as pessoas, a saber como funcionava essa coisa mais profissional, né? Por mais que não fosse tão profissional, a gente levava como se fosse. Então, foi ali que a gente começou, com a INTZ. E logo em 2015, a gente teve... Você até falou para não falar agora da parte profissional, mas a gente já chega da NTZ para o primeiro campeonato internacional, que foi a SWC, que foi no Canadá. E na época a NTZ não tinha condição de ajudar a gente. E a SWC, é um campeonato que era tudo pago. Tipo assim, você tinha que pagar a tua passagem, tua inscrição, você que se virava. Não era um campeonato que pagava tudo, que nem é hoje em dia. E a NTZ não podia ajudar e a gente ficou, putz, e agora? O que a gente fez? Foi atrás de fazer vaquinha em live para poder participar desse campeonato. Na época era eu, a Pan, a Setininha, a Fly e a Erika. A Fly ainda joga, né? A Setininha também, a Pan já não tá mais jogando e a Erika também não tá mais jogando. Então são meninas aí que ainda, algumas ainda jogam. Então nessa época a gente fez live para arrecadar um valor. Eu lembro da gente ir atrás do visto canadense. Putz, o visto saiu tipo 5 dias antes da passagem, 5 dias antes da viagem. Então foi uma pressão, ou seja, a gente não treinou para ir para esse campeonato. Não teve como, porque a gente teve que ir atrás do visto, passaporte a gente nem tinha na época. Eu tinha um de quando eu tinha 10 anos de idade, então não valia mais. Então teve que tudo ir atrás e o visto não saía. E é dinheiro, né? É dinheiro para visto, é dinheiro para passaporte, é dinheiro para levar, é dinheiro para a própria passagem, dinheiro para o hotel. Então foi um negócio muito, muito difícil esse campeonato, mas a gente queria muito ir. Né, e a gente não teve apoio de uma organização. Tanto que a gente acabou indo para a SWC como Dexterity, que era um outro time da época, depois virou Santos Dexterity e tal. Então esse foi o meu primeiro campeonato e a gente foi como Dexterity. Eu não lembro exatamente como eles ajudaram financeiramente. Eu acho que eles ajudaram com alguma coisa, mas não lembro o quê, porque a gente já estava com tudo comprado, né? A gente já tinha se virado ali. Então, já passou o perrengue nesse primeiro campeonato. Nossa, fomos mal pra caramba. Mas valeu, assim, a experiência de estar junto, conhecer um lugar, ver como que é um campeonato, né? Então isso na época foi, né? Tipo, foi muito bacana na época, a galera acompanhava bastante, a galera ajudou bastante na stream. Não lembro exatamente quanto a gente arrecadou, mas
foi muito bom. E a gente não tinha influentes grandes para pedir essa ajuda também, né? A gente não tinha um Fallen grande do jeito que é hoje, um Gal que muito provavelmente ajudaria um time nessas condições, sabe? Então, realmente a gente teve que se virar do avesso para ir para esse primeiro campeonato. E acabou que não foi pela NTZ, né? A gente acabou indo por outra organização. E aí que basicamente começou a nossa carreira e que minha mãe parou de me encher o saco também, né? Que viu que podia começar alguma coisa por ali. Então, realmente foi 2015, depois da SWC, que eu consegui realmente ver que dava para me dedicar e talvez me tornar alguma coisa, né, no jogo. Daí em diante foi uma passagem ali, Team Nova, More Than You, Team Align Tech Female, Clube Team, Victor Pro, Team Nova de novo, até a Cade, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas foi uma sequência aí de passagens por muitas coisas. Queria que você comentasse um pouco esse período, né? E se, assim, eu sei que os pais, eles começam a meio que entender melhor o que a gente tá fazendo quando começa a entrar um pouquinho de grana ali e tal, bacana, retorno. Queria saber se isso pra sua família foi assim também. E como que foi nesse período mais conturbado aí de sequência de organizações? O que você tirou de melhor nesse período até aí a entrada na Cade? Eu acho que foi tudo. O time. Assim, algumas meninas ficaram no mesmo time, então por muito tempo eu joguei com a Pan, desde o meu primeiro time, eu joguei muito tempo com a Pan. Tenho um carinho por ela, pelo tempo que a gente passou em time, vários times, então realmente a gente saiu da Dexterity. Acho que você tem anotado aí os times que vieram depois, nem eu lembro. Mas você falou até da More Than You, que eu nem lembrava. Mas se eu não me engano, a More Than You, depois a gente virou a Tech, que era uma organização portuguesa, né? Então, nossa, já era muito legal para a época também. E aí tivemos outros campeonatos internacionais, a gente foi para IEM Katowice 2016, se eu não me engano. Depois o time deu umas modificadas. IEM Katowice a gente foi como Santos Dexterity ainda. Depois eu fui para More Than You e virei uma Lentec e fomos para a SWC na França, se eu não me engano, que também foi sensacional. Assim, esse a gente já teve um pouco mais de estrutura, né? A gente ficou numa casa, não ficou num hotel. A Lentec ajudou muito a gente lá. Então, realmente, esse campeonato foi o que eu vi, que eu não precisei me preocupar muito, né? Então, eu já tinha aí 3 passagens por campeonatos, né, de fora, já tinha aí uma certa experiência, tal, mudança um pouco nos times. E realmente, essa experiência que o jogo trouxe, né, nessa época, foi aí que também eu te falei, meus pais começaram a aceitar um pouco mais, por mais que não ganhasse um salário, eu ganhava uma graninha com stream, né? Meu PC não era muito bom, mas eu tive um amigo que me ajudou com uma placa de vídeo lá, e aí eu consegui continuar fazendo live. Então, nossa, eu faço há muito tempo, né, live também. Então, eu conseguia tirar uma graninha aí de live mesmo, né? Então, basicamente, foi assim. Cara, você mencionou aí os campeonatos internacionais, né? Já entrando um pouquinho nisso antes de a gente falar aí sobre a fase mais final agora de Cade, Pain, T1 e agora, né, você ainda tá na 9Z. Queria entender um pouquinho como que foi essa experiência internacional, porque, cara, vocês tiveram um 4º lugar aí no Mundial Feminino de Katowice, foi um dos maiores feitos da história do cenário feminino e um orgulho pra gente, não só mulheres, mas, né, pra história do esportes. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi. Se você tiver lembranças desse dia também, puder compartilhar alguma coisa aí de curiosidade com a gente, seria bacana ter mais detalhes aí dessa vitória. Mais pra frente, que a gente virou Inova, tivemos uma troca de time, né? Pegamos. A gente apostou em 2 meninas novatas que estavam começando na Team One da época, que é a Bizinha e a Gabi, que hoje estão na Fúria, né? Então, são meninas que a gente apostou. Na época era eu, Pã e Juliana. A gente apostou nas 2 outras meninas. E veio um coach também, que era o coach da Team One na época. E super deu certo, né? A gente era Inova e a gente ganhava todos os campeonatos aqui, todos os campeonatos. Então, logo depois a gente foi para Vivo Cage, que, nossa, foi um estouro, assim, pra gente, né? Porque também foi a primeira organização que pagou um salário. Não era um valor alto, mas já era um salário, né? A gente tinha isso.
E tinha uma Vivo por trás, né? A gente tinha contato com uma moça da Vivo que ajudava muito a gente, o nome dela é Priscila até, uma fofa. Então ela realmente confiava muito na gente, sabe? Mandava mensagem, parecia uma mãe, assim, pra gente. Era muito bacana isso. Então, a época da VK foi muito boa. A gente tinha a opção, às vezes, de ficar lá na casa da Vivo, que era do LoL, mas a gente podia ficar para fazer um bootcamp, alguma coisa assim. Nos classificamos para 2 campeonatos na época, que foi a IEM Katowice, e logo um mês depois tinha eu falo WESG, né, WSG, na China. Então não compensaria, por exemplo, a gente voltar para o Brasil e ir para a China, né? Aí o que a VK fez para a gente? Fez um bootcamp dos dias que faltavam até o Campeonato da China, então a gente ficou mais de um mês na Polônia, fazendo bootcamp, porque lá tem uns lugares de bootcamp legais, tal, que você dorme, tem os PCs lá, então tem uma estrutura bacana, a gente conseguiu fazer isso, e foi logo para o Campeonato da China, né? E esse campeonato de 2017, se eu não me engano, que a gente pegou o 4º lugar na IEM Katowice, que foi, nossa, acho que o máximo ali que talvez no CSGO um time feminino brasileiro conseguiu, né, estar. Então, realmente a experiência disso foi muito bom. A gente estava numa sintonia em time muito legal na época. Na Polônia, né? Eu acho que depois da convivência a gente acaba... A convivência é complicada ali, né? De todo mundo. De ter uma hora que você fica... Pô, você vê as pessoas, você fala com as pessoas todo dia pelo computador, do nada você tá convivendo com elas assim, ó, numa paulada, um mês diretão, né? É difícil, tinha momentos muito bons, muito engraçados, era divertido, mas também tinha alguns que a gente discorda, né? Sempre tem. Não tem muito como fugir disso. Então, realmente, eu não tenho, acho que talvez lembranças específicas que eu talvez venha te contar agora, eu não lembro, mas eu lembro que era muito divertido, a gente saía na rua, puta, era um puta frio, e a Pamela de chinelo, tipo, eram uns negócios, assim, era um negócio muito divertido estar com todo mundo ali, até porque eu e a Ju e a Pam, a gente se dava muito bem, as outras meninas eram muito mais novas que a gente, né, então talvez até esse problema de idade, enquanto eu já tinha, sei lá, 26 anos, acho que a Bizinha, a Gabi tinha 18, 19. Era muita diferença, sabe, de idade. Então algumas coisas às vezes não batiam, que a gente às vezes achava engraçado, elas não achavam. Então tinha um pouquinho isso. E então foi na VK que a gente pegou esse 4º lugar e para mim foi, pô, sensacional a experiência. O nosso time na época era muito forte, a gente apostou em 2 meninas que deu muito certo, né, no time. E foi depois dessa viagem da China que a gente voltou, a gente não foi bem lá. Eu lembro que a gente foi bem na Katowice, né, na Polônia, mas na da China a gente acabou não indo tão bem. E aí que teve o primeiro problema do time, né, que eu acabei saindo, elas acabaram me tirando ali. Tivemos alguns problemas ali na China, na verdade eu com o coach, não foi nem com as meninas, e acabou dando esse furdúncio todo, né. O time acabou saindo da Vivo Cage, o time se desfez. Algumas meninas ainda tentaram outras lines. Eu acho que eu não joguei em outra line, acabei ficando na minha, porque 3 meses depois me chamaram de volta. E a gente foi para Optic. Pô, Optic, né, muito grande. A organização americana, que, meu, tem nem o que falar. A gente foi para lá para conhecer a empresa. Era outro mundo que a gente estava vivendo, né? A gente viveu numa organização realmente de fora, que era o que a gente via do masculino, sabe? Eles levaram a gente para lá para conhecer a empresa, né? Não era nem para jogar, era realmente para a gente se conhecer. Então foram nós 6, a line continua a mesma, o mesmo coach, as mesmas meninas, e a gente ficou por um tempo como Optic Brasil, e eles tinham um projeto do Optic Índia, Optic México, né? Eles tinham esses projetos bacanas aí. Ganhamos alguns campeonatos aqui no Brasil, como o Optic Brasil, e acho que foi BGS, ganhamos alguns campeonatos, Game XP, talvez, não lembro exatamente. Então, ficamos aí um tempinho, até o querido indiano Chitar, né, do Optic India, que aí eles acabaram com tudo, né? Eles acabaram com todos os projetos. Aí complicou. Aí a gente ficou sem time de novo.
E a gente era o time das lindas, era o que a gente tinha para jogar. A gente não tinha organização mais, então realmente era um projeto que a gente sentiu ali, porque a gente estava ganhando um valor legal em dólar, né, uma coisa muito certinha. Aí um jogador de um projeto deles que fez besteira acabou com todo mundo do projeto, eles acabaram ficando só com a Optic mesmo, né? A padrão que tinha ali nos Estados Unidos, a line masculina. E a gente acabou tendo que se virar por aqui. O time ainda continuou um tempo, né? Ficamos como o time das lindas. E um tempinho depois a gente acabou indo para a PEN, né? E logo que a gente entrou na PEN, a gente teve mais uma vez esses 2 campeonatos, que foi, de novo, a EM Katowice e a China, ao mesmo tempo. E mais uma vez a gente fez um bootcamp lá fora de 1 mês. Então, realmente foi um looping aí. E mais uma vez eu saí do time, né? Logo depois. Então, aí elas continuaram na PEN e tal. Aí eu fui... fiquei parada um tempinho. Fiquei, talvez... não sei, uns 6 meses parada, focando em live. Aí, o que aconteceu? Que eu comecei a focar, a perceber essa coisa de Instagram, de fazer imagem, né? Todo esse tempo de times que que eu fui tendo, eu fui vendo que dava para fazer outras coisas, fazer um pouco mais de imagem em stream, veio o Instagram, a gente começou a fazer imagem no Instagram, né? Começou a crescer, começou a fechar parceria, né? Fechei a primeira parceria com loja de skin, que eu tô até hoje. Então, eu comecei a ver esse outro mundo, essa outra parte de também fazer uma grana, né, nisso. Então, por esses 6 meses eu foquei nessa parte até eu entrar na T1. Decidi entrar na T1, assim, joguei com elas um pouco, gostei da sintonia. Se eu não me engano, a PEN estava jogando, acho que ainda tinha o time da PEN. Então, eu continuei jogando na T1 por um tempo. Se eu não me engano, foi antes da T1 que eu comecei a fazer o Clutch, né? Que foi a primeira season do Clutch. Então foi ali que eu falei, meu Deus, o negócio é ao vivo, socorro, não vou saber fazer isso. Eu não tinha experiência nenhuma, e era ao vivo o negócio, presencial lá. Falei, beleza, o XRM me chamou, confiou em mim, falou, você podia fazer, né? Umas coisas de caster. Ai, meu Deus, será? Né? Acho que você deve ter começado até assim também, né? A gente não sabe muito o que esperar. É uma coisa que você meio que não você aprende fazendo. Fazendo. Não é muito treinamento. Você até estuda informação, mas encaixar isso na hora de falar é muito, muito difícil. Você só aprende fazendo mesmo, né? Então aí eu comecei nessa parte de caster, né? Que talvez você tenha aí alguma pergunta sobre, que aí eu já puxo. Calma aí, vamos chegar lá. Eu só quero perguntar, desse período todo que a gente, né, que você divagou um pouquinho pra gente sobre, né, várias organizações, né, eu queria saber qual foi a maior conquista, né, a maior conquista durante esse tempo todo. E tudo bem se for Katowice, porque realmente é uma coisa muito grande, mas fora isso, eu queria saber se tem alguma outra coisa que te impactou muito nesse período, positivamente. E negativamente, se você tem alguma coisa que, cara, foi um baita desafio pra você, uma coisa muito complicada que você viveu durante esse período, e você quiser compartilhar também pra gente conhecer um pouquinho melhor. Eu acho que de conquista realmente foi essa EM Katowice de 2017. 2017? 2018, não lembro agora. Foi a primeira, 2017. E que a gente pegou esse 4º lugar, realmente foi um marco pra gente. Tinha muita gente torcendo, muita gente mandando mensagem, muita gente acompanhando, né? Os amigos ficavam acordados para assistir e tal. Então, isso foi muito bacana. Mas também vou te falar que é muito gostoso ganhar aqui no Brasil. Tivemos campeonatos com muita gente, BGS mesmo. Então a gente teve esse campeonato que era presencial, meu pai tava lá, sabe? Tipo, a galera torcendo. Isso é muito, muito bacana. E eu nem comentei do campeonato que a gente jogou, a primeira Game XP, que foi no Rock in Rio. Então, pra mim, assim, meu Deus, eu fiquei uma semana no Rock in Rio, num hotel, indo de graça no Rock in Rio todos os dias. Gente, isso pra mim acho que é uma das coisas que eu mais amei fazer, que esse jogo me trouxe, assim, juro. Tipo, às vezes eu acho até mais importante que um campeonato internacional que eu joguei. Isso pra mim foi sensacional, né? Pra quem me conhece sabe que eu gosto de um rock, então eu ia em show de tanta banda naquela época, não teria condições de ir.
Uhum. né? Isso para mim foi sensacional, até porque não era um campeonato, era um show match que a gente foi jogar. Então, não tinha essa pressão de campeonato, nossa, premiação, não, foi uma coisa muito, muito legal na época. E acho que também uma das coisas que mais me marcaram, me deixa muito feliz de ter tido essa experiência. Talvez a galera não entenda, mas para mim foi muito importante. E acho que de dificuldade, eu acho que foi a primeira vez que eu saí da Vivo Cage mesmo, porque eu estava num ótimo momento, né? Eu não saí por desempenho, né? Eu não saí por desempenho. Na época foi um desentendimento com o coach, que acabou trazendo um monte de coisa. Se saía uma, saía três, então as outras duas meninas preferiram que era melhor perder uma jogadora do que perder as outras. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Tipo, mesmo já tendo resolvido essas coisas lá fora com o coach na época, porque no mesmo dia que a gente discutiu, a gente se entendeu, né? Eu achei que a gente tinha se entendido. A gente se pediu desculpa um pro outro e tal. Tinha ficado tudo bem. Aí aconteceu isso. Então acho que essa foi a maior dificuldade, porque não era algo esperado por ninguém. Nem por você. Ninguém. Eu lembro que eu postei no Twitter, eu postei alguma coisa assim: eu não faço mais parte da Vivo Cage. Surpresos? Eu também. Então a galera ficou, tipo, ninguém tava entendendo, né, realmente. Então acho que essa foi a dificuldade, porque num dia eu tava muito bem num time, tranquila, e no outro você não tá mais, né? Então isso é muito difícil, porque naquela época realmente eu focava em jogo, né? Então me pegou muito de surpresa, fiquei bem mal na época com isso, fiquei meio, o que eu faço? Para onde eu vou? Né? O que eu vou fazer? Vou focar em outra coisa. Ali sim, eu acho que eu pensei em desistir, porque eu falei, caramba, tanta dedicação para nada, né? Para o outro dia você não ter mais nada. Então ali foi muito complicado. Já na segunda vez, não. Já acho que nada mais te surpreende, né? Então eu tava bem tranquila. Foi de boa. Aí eu já tava com outros focos, já tinha um pouco mais de estrutura para saber para que lado ir, caso eu ficasse sem time, né? Eu acho que foi bom ter acontecido isso para eu ver que as coisas não vão. A gente não pode esperar que durem para sempre, a gente tem que ter um plano B, sabe? Então eu acho que essa primeira saída da Vivo Cage foi basicamente isso. Foi algo que me ensinou a olhar um pouco para outros lados. Que bacana isso, né? Porque a gente tava conversando aqui até nos bastidores que você falou, você comentou comigo, né? Que pro player tem que ter um outro planejamento, né? Não só pensar ali, porque se você for pensar só no time, amanhã pode acabar teu contrato, amanhã você pode ser dispensado por alguma razão e se não tem, por exemplo, né? Existem janelas de transferências, né? Que a gente sabe. Mas e se não está? Ou e se nenhum time te chama? Ou e se tem alguma outra coisa? Então eu gostei muito de como você pensou, né, nessa questão da tua marca, desse investimento pessoal, em stream mesmo, que você já fazia há muito tempo, e que dá um retorno bacana. E agora, a gente vai entrar daqui a pouquinho na segunda parte da entrevista também, como você se desenvolveu como caster, né? Então, cara, muito bacana isso. E até uma coisa que eu ia te perguntar, Cami, você acha que a maioria dos prós tem dificuldade em pensar nessa alternativa? Você acha que é muito mais zona de conforto pensar em jogar e não desenvolver a marca, ou não pensar em sair um pouco da caixinha? Como que você vê isso? Eu acho que é muito de pessoa. Tipo, eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que eu fugia de falar em público. Trabalhos na faculdade eu fugia, eu não fazia. Não fazia, eu nunca gostei. Eu não me sentia bem. Eu me considero ainda uma pessoa muito tímida com relação a isso. Então, para mim foi muito difícil. Só que eu comecei a me forçar. E sabe o que me ajudou muito? Fazer esse tipo de entrevista, por exemplo, que eu tô fazendo com você. Todo campeonato me chamavam para fazer uma entrevista. E aí eu comecei a falar com a câmera, então eu fui me soltando um pouco mais. E, sinceramente, eu acho que isso me ajudou muito a aprender a falar com câmera, sabe? Eu nem sei se foi muito a live. Foi essa coisa de ao vivo, assim. Então, eu acho que as pessoas, elas... jogador, no geral, a gente tem uma sensação que... Por muito tempo eu falava, eu não quero fazer outra coisa, eu quero sentar e jogar. Eu não quero ter que fazer propaganda, eu não tenho que fechar parceria para Flananã, sabe? Por muito tempo eu não queria fazer isso. Eu falei, eu quero sentar e jogar como fazem os jogadores lá fora. É isso que eu quero. Então, por muito tempo eu tive esse pensamento. Eu acho que a galera tem esse pensamento, porque às vezes você tá num momento muito bom em time e que você acaba falando, putz, não preciso de mais nada, eu vou focar aqui e é isso. Só que não.
Tudo uma hora acaba. Ou pelo time que decide alguma coisa, ou pelo contrato que acaba, você acaba não pegando outra organização. E se um contrato acaba, não quer dizer que o time vai continuar. Às vezes um jogador vai ser chamado para outro lugar, o time se desfaz. Né? As pessoas não têm contrato para comprar um jogador, então ele vai para onde ele quiser e os times acabam se desfazendo. Então, eu acho que é mais essa parte da galera achar que jogar é opção, você tá ganhando premiação, você tá ganhando não sei o quê, e não pensa muito no que pode acontecer amanhã, sabe? E também a parte da galera ser muito tímida, não ter experiência com câmera, ficar com receio, com medo de fazer alguma coisa, sabe? Achar que tá se sentindo ridículo. Tipo, quantas vezes eu já passei vergonha ali falando, meu Deus, como que eu vou fazer? Fala sobre, sei lá, esse produto aqui, né? A gente acaba ficando meio assim, não sabe muito como fazer, como faz lá de uma forma sem ser forçada. Então eu acho que é muito a experiência de falar com as pessoas que a gente, né, jogador não tem. Isso é muito de pessoa também, né? A maioria não tem, pode ser que tenha um jogador que fale um pouco melhor, não tenha problema com isso, mas a maioria acho que é bem fechada. Então eu acho que isso dificulta um pouco, até para ter ideias do que fazer, como se promover, como promover a sua imagem. É isso. E às vezes acaba recorrendo, né, a uma agência, que é o mais comum e também mais tranquilo, né? Eu sei que nem todo mundo acaba tendo essa. Às vezes acaba conseguindo esse vínculo, mas seria aí de grande aproveitamento, né, para muita gente conseguir ter uma agência para cuidar da imagem. Se você é um pro player grande, né, e não tem isso, é complicado. Sim, porque hoje em dia uma agência consegue pegar um pro player que não é grande e fazer ele grande. Né? É bizarro as ferramentas que eles têm e a gente não conhece. Eu mesma me peguei indo atrás de agência esses dias, mas eu não sei muito bem como funciona. Então é difícil saber exatamente para que eu quero. Tipo, o que eles vão me ajudar? Eu preciso até dar uma pesquisada melhor nisso para ver como funciona. Mas fica uma dica aí pro pessoal que tá no competitivo, né? Eventualmente ainda não cresceu tanto, mas que olha a entrevista e fala, pô, começar a pensar nisso aí, porque amanhã eu posso precisar, né? É uma coisa bacana que você mencionou, porque eu vejo muitos que estão nessa situação ainda não pensaram muito nisso, mas que seria bom ter esse pensamento. E agora sim, vamos entrar um pouco nessa parte do clutch, né? Que você é comentarista, analista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a experiência para você. Você falou que era um pouco complicado para você falar na câmera e tudo mais. Queria saber como que foi participar, o que você aprendeu, um pouco também de outras funções, se você já pensou em atuar em outras funções como coach, por exemplo, outras funções em time, no caso, né? Um analista de time, alguma coisa do tipo. E que são outros papéis, né, que um pro player também poderia seguir, mas se você nunca pensou, sempre quis, né, seguir o tradicional aí. O Clutch, eu não lembro exatamente como que foi o convite. Eu acho que foi o XRM que passou meu nome para pro evento na época. O XRM, para quem não sabe, é um caster também, né, de CS. E ele confiou muito no meu trabalho ali, né, naquele momento, porque se eu não me engano, eu não estava em time mais, já não estava mais Não, eu estava na Team One, sim, quando eu comecei, tinha acabado de entrar, eu acho que então eu estava em time. E acho que ele pensou que seria legal ter uma menina fazendo essas análises, até porque eu jogo, então eu entendo do jogo. Eu posso não saber, talvez, falar tanto com a câmera na época, mas eu sabia o que eu estava falando, eu teria o conteúdo que eles precisavam, né? Então ele deu meu nome ali, participei ao vivo, então a Clutch era na BBL ao vivo, era um programa ao vivo, né? Isso pra mim, nossa, me chocou. Eu falei, meu Deus, é ao vivo, cheio de câmera, coisa de estúdio. Eu falei, né? Meu pai bonitinho foi até lá no primeiro dia, até ver como é que foi. Então, os times jogavam lá presencialmente, né? A gente tinha outra parte de estúdio, eu fazia só a parte da análise. E, ficava bastante tempo no ar, porque era no começo do show, entre mapas e no final desse mapa, e ainda tinha outro jogo, então ficava bastante tempo no ar. Foi realmente a minha primeira experiência, assim, e foi muito, muito bom. Isso foi ano passado, né, 2019, no finalzinho. Então eu curti muito fazer isso, gostei muito deles terem confiado, eles me deram um monte de feedback, cada dia eu fui melhorando um pouco mais. Então, realmente ali foi que eu tive essa experiência, e eles me chamaram para as outras, né? Eu participei das 3 que tiveram. A segunda foi no começo desse ano, antes de tudo que rolou, né, de pandemia e tal. Então, eu participei, só que aí, como eu já estava em outro time novamente, já estava na 9Z, a gente ia fazer um bootcamp lá fora, ia participar de um campeonato lá fora.
e aí eu tive que sair no meio do clutch, né? Eu fiquei muito chateada com isso, porque eu gostava muito. E a gente sabe como funciona esse mundo, né? Às vezes você fala não para uma coisa, acaba saindo meio, acaba não rolando mais, né? A gente fica com esse medo, assim, de que não possa acontecer mais. E aí, como começou a pandemia, acabei não fazendo bootcamp, acabei não jogando campeonato, tive que voltar. E aí a clutch já estava rolando, acabei não participando do restante. Acho que eu fiz 2 semanas só. E agora veio a terceira, né? Que acabou agora. Me chamaram mais uma vez, fiquei super feliz. E além de fazer a parte de análise, eu fiquei nos comentários também. Então eu achei isso muito legal. Eu já fazia algumas coisinhas, né? Em alguns campeonatos femininos, alguns campeonatos mistos, masculinos também, como comentarista, né? Coisas assim. Mas eu acho que ainda é a parte que eu tenho mais a melhorar, mas eu acho que eu consigo me virar bem. E é legal porque tá vindo muito campeonato feminino, então dá para fazer um trabalho legal, dá para ter oportunidades. Eu acho que outras meninas estão tendo a mesma oportunidade que eu, nesse sentido, né? Eu fui a primeira pro player mulher que foi para essa parte no CSGO, né? E hoje eu vejo a MD indo, outras meninas querendo fazer esse tipo de trabalho. Pô, isso é muito legal, mais meninas vindo, cada uma aprendendo mais que a outra. A Babi mesmo, para mim, pô, a primeira narradora do CS, né, que a gente teve. E, meu, ela é muito boa, eu admiro muito ela nesse sentido. É legal que ela tá trazendo outras meninas também. Vou falar da senhora também, que eu não conhecia e fiz aquele campeonato de Valorant. Falei pro quem que eu falei? Pro XRM, pro Nicolino. Falei, meu, essa menina é boa, né? Tipo, fala bem, uma voz boa, né? Então, são meninas aí que estão vindo, nossa. Sério, Lê, teu trampo é bom. Você até posta às vezes, né? Ai, vocês realmente acham meu trampo, não sei o quê. Falei, meu, você assiste, querida? É bom, mano. Vocês são muito boas. A Ai, não forma fala de assim, eu falar. fico De derretida que nem no verdade, tempo. de verdade. Hoje eu me espelho na Babi, que até começou depois de mim, e em você que eu conheci agora. Meu, o trabalho de vocês é lindo. Tipo, o jeito que vocês falam, a postura que vocês têm, né? O tom de voz. Isso eu não tenho essa experiência de mudar um tom de voz para um round ou para um tipo de comentário. Eu ainda não tenho isso. Então eu admiro demais vocês que vieram aí, que para mim já são totalmente profissionais, né? Não tem nem o que falar, vocês levam isso como um trabalho mesmo, né? Vocês focam realmente nisso. E outras meninas que estão vindo, que se espelham na gente para entrar nesse meio também. Então, realmente é um tipo de trabalho fora do jogo que eu conheci pessoas incríveis, me ensinaram muito e que hoje eu consigo, né? Se eu fico sem time, eu consigo conseguir trabalhos dessa forma, com coisa de Instagram também. Então, realmente, o Clutch foi essa porta para mim, para eu realmente aprender como me portar numa transmissão, algo ao vivo, saber um pouco mais como me comunicar, né? Então, realmente, eu tenho muito a agradecer a esse show de CSGO, né? Do Clutch, que me ensinou bastante. E outra função dentro de time você nunca chegou a cogitar, ou já? Coach, Coach, né? alguma coisa Não. assim? Não. Não é muito minha cara. Eu acho que assim, eu até me acho boa líder no jogo, eu nunca fui GL de time, mas eu não tenho, talvez, o perfil de buscar coisas, né? Assistir uma demo e buscar um monte de coisa. Tipo, nunca foi muito meu perfil. Eu sempre joguei tendo um coach que me passasse essas coisas. Então, isso eu não tenho, talvez, muito interesse. Vou te falar que até já passou pela minha cabeça, mas aí eu falo, será que eu vou conseguir entregar um trabalho legal? Né? Então, essa parte ainda não, até porque eu ainda me considero uma jogadora, ainda estou jogando, então ainda não acho que é a hora, talvez, de pensar. Pode ser que se eu tentar fazer, saia alguma coisa legal, né? Porque não, acho que pode ser mais para frente, talvez conversar com alguém, um Gil da vida, né? Que faz análise, é coach, que ele dê toques, assim, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Eu acho interessante, né? A gente não pode excluir a ideia. Mas, por enquanto, é jogar e realmente focar nessa parte de caster, que eu aprendi que é algo bacana, é algo que até a gente cresce até como pessoa para outras coisas, né? Para falar bem, para a gente ter ideias que venham para a gente poder se expressar melhor, não se embolar tanto para falar. E isso, sinceramente, você leva para a vida. Você não vai só fazer isso numa transmissão. Eu acho que é
que é pra vida mesmo. Sei lá, amanhã você vai fazer uma faculdade, tem que fazer um TCC, tem que fazer uma palestra, né? Você acaba aprendendo a falar. E, gente, como é difícil aprender a falar com câmera. Tipo, se você não tem a facilidade, é complicado você perder essa vergonha e a ordem das palavras aí de como falar, né? É difícil, mas é uma coisa que acho que você já falou o grande ponto. Você aprende fazendo. Você só vai melhorar fazendo, né? Quanto mais você fizer, Exatamente. você vai ser melhor. Assim como qualquer coisa, né? Você vai jogar CS, você vai ficar melhor quanto mais você jogar. É, tudo na E teoria é lindo, mas na prática é onde você realmente vê o que você sabe e o que você não sabe ali. exato. Cami, sobre uma questão que eu queria saber, né? Você falou sobre as lives, né? Que te sustentou bastante tempo e te dá uma grana bacana para até hoje. Eu queria saber se você acha que para a maioria dos jogadores de CS que se consagraram e fizeram um nome, isso acabou sendo uma alternativa, né? Porque a gente sabe que, pô, o cenário masculino ele acaba tendo um boom de visibilidade, premiação, né, de investimento, e às vezes o feminino não acompanha. Você acha que muitas jogadoras acabaram tendo que investir em outras coisas aí, até na própria marca, para conseguir ter um melhor desenvolvimento de carreira? Eu acho que todo mundo deveria pensar um pouco mais fora do jogo, né? Fora de campeonatos e tal. A stream é o que te deixa um pouco mais perto da galera que te acompanha. Às vezes os torcedores da organização que você tá, aí a galera acaba gostando de você, né? E tal. E a galera que às vezes é um pessoal que joga bem, né? Então acaba entrando numa stream de alguém que joga um pouco mais sério. E se você tiver carisma, melhor ainda, né? Aí você consegue cativar um pouco mais. Então eu acho que, assim, a stream ela é uma opção para todo mundo. Eu acho que todo mundo, principalmente quem às vezes não tem um nome ainda muito conhecido, é legal focar em stream. Você faz o seu treino, né, normal, pega um tempinho, faz 2 horinhas de live, traz esse público um pouco mais perto, faz uns stories conversando, respondendo pergunta. Tipo, dá um jeito de tentar aparecer um pouco mais. Eu acho isso muito bom para qualquer um. Para poder aí também tirar uma graninha, né? A gente sabe que também não é muito que consegue tirar, mas dá para tirar alguma coisa e talvez ir pensando, né? Tem gente que faz uma marca, tem gente que faz já vi a galera de live fazendo um campeonato da própria live, né? Então tem muitas ideias legais que dá para tirar com isso, né? A stream, se você quiser ser um streamer mesmo, aí você precisa ter tempo, né? E realmente um outro foco. É trabalhoso você ter ideias, se organizar. Eu tinha ido uma época pro Facebook Gaming e acabei perdendo minha parceria com a Twitch, então isso também me prejudicou um pouco na volta, porque acaba diminuindo valor das coisas, né? De sub, essas coisas, de AD e também de viewer, porque eu acho que nem todo mundo recebe notificação, nem todo mundo. Sua página não fica lá na tela inicial mais. Então, eu me prejudiquei um pouco ali, mas eu tô correndo atrás, entendeu? Pra quem sabe focar bastante em stream. E hoje me dá uma graninha, mas também não é lá essas coisas, porque eu não tenho essa parceria, não tinha esse tempo todo para focar. Então é algo que realmente eu quero trabalhar nisso, nessa parte de crescer nisso, mas também acho muito bom a galera pensar em vídeos de conteúdo no YouTube, que eu acho que é muito, muito bom. Então são várias coisas que as pessoas conseguem pensar e criar um conteúdo mesmo jogando, porque você pode fazer uma live, pegar aquele vídeo e postar no YouTube, já é um conteúdo. Às vezes você vai jogar na live, sei lá, jogando com inscritos, jogando só de P90. Então tem muita coisa legal que dá para você pôr de fazer um conteúdo fazendo ao mesmo tempo a live, se você não tem muito tempo, sabe? Então, Reaproveitar, né? exato. Então fazer a tua imagem é muito importante, porque a gente sabe que competitivo o dia de amanhã pode ser muito, muito diferente. Então é legal você focar na tua própria imagem, em parcerias para um Instagram, para um YouTube, né, para suas redes sociais, trabalhar um pouco mais nisso, né, engajar a tua imagem nesse sentido, ou até fazer uma marca, que eu acho isso interessantíssimo. Eu admiro muito quem faz isso, porque eu sou muito sem ideia para essas coisas. E é muito legal as pessoas quando vão para esse outro patamar, porque aí ela consegue introduzir uma marca dentro do jogo dela, da galera dela, do público dela. Então, isso é muito legal. Então, realmente, é um conselho que eu acho que eu dou pra galera que tá nesse mundo de esportes. Realmente, faça a tua imagem, se esforce para falar, para tentar falar se você não gosta, se você não tem muito
o costume, né? Mas tenta que dá certo. É difícil no começo, mas depois você pega o jeito e fica tranquilo. E acho que o mais legal é a galera que começa a te acompanhar. Você acaba recebendo um público muito legal e às vezes fiel, né? Que te acompanha no YouTube, Twitter, Instagram, live. Então é uma galera que acaba te acompanhando bastante. E uma galera que gosta, né? Que vai fazer porque realmente gosta de você, gosta do seu trabalho, te admira, enfim, isso é o mais bacana do esporte, você ter esse público, nessa comunidade Exatamente. construída. E, Cami, um assunto quente aqui também que eu queria saber de você sobre o cenário de CSGO atualmente, né? Falando um pouco do masculino em si, né? Você trabalhou com Clutch, provavelmente está assistindo um pouco aí dos melhores times do Brasil. Vários, né, times se desenvolvendo cada vez mais. E, cara, queria saber cenário masculino e cenário feminino também, né? Porque você faz parte do cenário feminino e atualmente, ainda na 9Z, queria saber um pouco do que você acha em termos de cenário feminino. Esse ano foi complicado, né? Você comentou um pouquinho da questão da pandemia, não conseguiu, né, fazer muitas coisas que estavam planejadas. Mas como que você vê esse desenvolvimento? Esse ano a gente teve, por exemplo, Liga Feminina na GC rolando, né? Muito, muito boa, muito Teve a primeira acirrada. GC GC Masters Masters feminina. feminina, exato. Então eu queria saber. Primeiro, acho que dá pra começar pelo masculino aí, você trazer uns pitacos pra gente do que você acha, depois a gente segue com o feminino. Eu acho que os campeonatos tipo o Clutch, é um tipo de campeonato muito diferente que a galera tá acostumada, né? Realmente um show ao vivo ali, a galera comentando, tem um apresentador, tem os comentaristas, todo mundo são carinhas carimbadas aí que a galera já conhece. E os times são convidados e a estrutura do campeonato é muito legal, porque é um pensamento de que são times convidados, né? Alguns conseguem entrar no Clutch a partir de outros campeonatos, de outras ligas da Gamers Club, e é um valor que ajuda as organizações a terem esses times numa gaming house para poder treinar, para no dia do jogo poder ir no evento, né? Quando era presencial, né? No caso. Então, essa ideia é muito legal, né? Todos os times têm a mesma estrutura. Eles têm a mesma estrutura. Todo mundo numa GH, todo mundo morando em São Paulo para ter acesso ao local do evento. Então não tem muita desculpa. É legal porque é um campeonato que todo mundo tem a mesma estrutura. Sabe? Não é a mesma coisa, ai, nossa, aquele time ganhou só porque a estrutura daquela organização, putz, eles moram em GH, né? Não sei o quê. Não. Todo mundo tem a mesma estrutura. Então, esse formato é muito bacana, do Clutch, por exemplo. Então, são times que apareceram muito por lá, né? A própria W7M apareceu muito, até chegou a ganhar a segunda season, a gente teve Detona, a Red Kennedy que apareceu até mais no Clutch. Tivemos a GC Masters, que foi, em Maresias, né? Então trocou o ambiente, foi um negócio muito, muito bacana para os meninos, para todo mundo, deu para fazer muito conteúdo engraçado. Então, esses campeonatos brasileiros estão muito divertidos de assistir. Então, tá um negócio bem legal e a galera acaba conhecendo bem os jogadores também. Então, eu acho que mais do que o trabalho de imagem que talvez as organizações não façam tanto para os jogadores, eu acho que os campeonatos estão fazendo. Porque eles fazem perfil, né? Profile, né? Do perfil e tal. Isso é muito legal. Então, você acaba conhecendo, sabendo quem é o jogador, o que ele pensa daquela partida. Eles respondem perguntas ao vivo da gente também, né? A gente como caster. Então, é muita coisa diferente que está vindo. Outros campeonatos estão fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem esses campeonatos que ajudam na imagem e deixa uma coisa mais divertida para os espectadores. É muito, muito legal. Então, o cenário feminino, masculino, na minha concepção, esse tipo de campeonato, nesse formato, traz muita visibilidade para eles. Os times estão mais competitivos, estão treinando mais, estão realmente levando mais a sério, melhorou valores de salário, né? Então, tudo é muito legal. Essas organizações acabam pegando mais parcerias, né? Patrocínios. Então, realmente está evoluindo bastante esse cenário masculino. Está rolando. Rola também a dança das cadeiras aí, os times acabam ficando mais fortes, jogadores que às vezes não eram tão bem vistos, agora estão em times, né, tops. Então é muito bacana, muito mais times indo para fora também. Por mais que eu acho que aqui no Brasil tá bem bom de estrutura de campeonato, acho bem legal. Acho que em pouco tempo é capaz da gente pegar esses campeonatos de fora e vão acontecer aqui, sabe? Eu acho que o Brasil está se tornando bem bom nesse sentido, nesse cenário masculino.
No feminino, eu acho que é a mesma coisa, né? A gente viu aí. O cenário feminino ele é muito aqui, do nada ele desce, assim, é muito relativo. Do nada tem muito campeonato, passa um tempo, não tem outro, sabe? Tem alguns campeonatos que tinha no passado que não tem agora, que não rolaram. A própria M Katowice não teve esse ano, se não me engano, não teve ano passado, né, para o feminino. Então, às vezes são campeonatos que tem e do nada não tem mais. Né? A própria WESG da China teve o qualificatório no começo do ano, aí ninguém falou mais nada, entendeu? Então a gente meio que fica, não sabe muito o que pensar, o que fazer, como que vai, quando será esses campeonatos. Obviamente não dá para ser por agora, mas não tem uma data, eles não informam muito. Então a gente fica um pouco no escuro, né? Então, graças a Deus a gente tem um cenário no Brasil feminino e eu vou te falar que é melhor que os de lá de fora. Tá? Aqui tem muito campeonato focado para o público feminino, mas tem muito. Lá fora não tem. Tem esses aí uma vez por ano. E olhe lá, que aí a gente chama de mundial, né? Que aí vão os times de todo mundo. Mas campeonato do país ali, não tem. Aqui no Brasil que a gente tem, né? A gente tem GC Masters, a gente tem Liga Feminina, a gente tem Game Culture, a gente tem, sei lá, Game XP, a gente tem um monte de campeonato, né? A gente tem muita coisa, BGS. Então, isso é legal. Isso faz os times terem um pouco mais de vida ativa sem trocar jogador, sem acabar um contrato de organização, as organizações renovarem contrato. Meninas aparecendo demais, meninas que a gente às vezes nunca ouviu falar e estão aí aparecendo, jogando muito, indo para times grandes, né? Então, isso para mim é muito bacana. Realmente, o cenário feminino no Brasil eu ouso falar que é o maior do que tem no mundo, o cenário brasileiro de CSGO feminino, tá? É onde tem mais campeonato, onde o campeonato foca também nas jogadoras, porque a gente tem os campeonatos que focam no perfil da jogadora, fazem brincadeiras. Mesma história, a gente teve a GC Master, a primeira GC Masters feminina. Isso é muito legal, porque a gente sonhava com isso, que é muito divertido, o GC Masters também. De conteúdo, né? Com relação a conteúdo, uma premiação bacana. Então, agora me parece que vai ter a segunda edição, então é algo que fez sucesso. Temos aí marcas que ajudam nesse tipo de campeonato, né? Então, é um cenário que está crescendo, é um cenário que as meninas estão focando mais, sem precisar, talvez, fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, como estudar e trabalhar como eu, por exemplo, fazia, né? Hoje em dia, todas as organizações pagam um salário, né? Algumas mais que outras, mas pagam um valor. Então, isso é muito, muito legal de ver. Eu que vi esse cenário crescendo, né, lá atrás, é incrível como tem tanto time que hoje consegue ganhar um valor de salário bacana, ganhar premiações, organizações que estão vindo para o CS, né? Na época mesmo, a PEN, né? A PEN era só de LoL e olhe lá. Veio para um CS feminino, para um CS masculino, que hoje ainda tem a Line, que está lá fora. Então, esse crescimento dos dois cenários no nosso país, para mim, é sensacional. É uma coisa que, como eu te falei, como eu comecei lá atrás, eu acho que eu não esperava, sabe? Então, acho que é a gente esperar que vai evoluir ainda mais. Deve ser muito interessante, né? Ter a visão de quem tava lá atrás, no comecinho, e olhar para agora e ver essa evolução toda. Mas eu fico feliz, cara, você falando que o cenário brasileiro é um dos cenários mais potentes aí do CSGO no CSGO, né, no caso. E é verdade. Que orgulho, então, que orgulho. É. Eu espero que mais coisas venham, né? A gente teve um ano difícil, né, de pandemia, então muita coisa, claro, não aconteceu. Por exemplo, uma BGS presencial, né, que poderia ser um momento de várias meninas estarem lá vivendo, pode ser, né, pela primeira vez um presencial, ou tendo essa experiência de olhar, né, as jogadoras lá competir e falar, opa, quero essa experiência, quero ser uma jogadora. Então isso é uma coisa, infelizmente não vivemos mais. Se tudo der certo ano que vem, quem sabe a Esperamos gente... um futuro próximo logo, né? Com Tá certeza. difícil. É difícil. Mas, Cami, fala um pouquinho do Valorant agora, né? Eu sei que você se envolveu com o jogo diretamente, jogou o beta fechado, jogou em alguns campeonatinhos aí, pelo que eu me lembro, participou do campeonato comigo no cast. Cara, e muitas jogadoras e jogadores, né, de CS acabaram migrando, né, para o cenário novo do Valorant, que é algo promissor. A gente sabe que a Riot trabalha muito bem, tem os seus produtos aí muito valorizados, né, como o próprio o League of Legends. Queria saber de você se você acha que, cara, o jogo vai crescer, vai ser algo muito potente aqui, uma das maiores potências do Brasil, se você vê isso como
um candidato aí, concorrente direto ao CS. E se você já pensou em migrar também? Acho que assim, o jogo, eu gostei muito do jogo, eu particularmente gostei bastante, até porque eu tenho. Eu não sei se esse carinho pela Riot ajudou, né? A gente a gostar do jogo e tal. Mas é um jogo muito divertido e acho que a diferença do CS é que eu acho que você pensa um pouco mais, né? Tem muita coisa pra pensar ali. É um jogo difícil. Porque dependendo da comp do outro time, né? A gente tem que fazer uma determinada coisa. É um jogo bem complexo nesse sentido. Em relação à mira, eu acho que quem vem do CS tem muita facilidade, né? Em dar tiro ali no Valorant. É mais essa parte dos poderes ali, da magia dos bonequinhos ali. Mas é um jogo que eu gosto bastante. Eu acho que vai crescer bastante. Acho que falta também muita coisa no jogo. Algumas coisas pequenas até, tipo poder dar um pause no jogo, algumas coisas assim. Eu acho que tá em Agora falta. pode. No competitivo Pode? agora pode. Boa, Finalmente. boa. Eu não tinha visto. Eu joguei esses dias e não vi. Só no competitivo. Ranqueada não tem. Ranqueada não tem ainda. Mas em campeonatos tá rolando, sim. Pra alguém Legal. cair, assim. Legal. Então, talvez esse tipo de coisa, ou alguém desconecta, caiu, ou entrar um outro jogador, sabe? Ter uma coisa. A mão esquerda acho que não entrou ainda. Entrou. Entrou. Eu tô por fora, pra você ver. Entrou recentemente nesse último patch agora. Acho que não tem nenhuma semana ainda completa esse último patch, ela acabou entrando. Coisa. Eu vi alguém postando que não tinha entrado. Inclusive, eu tô jogando bastante na live, né? Porque eu acho que é um jogo que não me estressa, eu acho muito leve, muito divertido. Só acho complicado, às vezes, achar gente pra jogar por causa de diferença de elo. Né? Eu não tenho tanto tempo assim pra focar em subir o elo por causa do CS, mas putz, é um jogo pra mim muito divertido e eu acho legal porque assim, eu sou uma jogadora que eu sempre joguei só CS, eu nunca joguei outras coisas. Então, ter um outro jogo parecido com CS, né, mais ou menos assim, pra mim é muito bom, né? Então, eu já tenho a facilidade e aprendo um pouco mais também aí na forma de jogar, que eu nunca joguei outros jogos parecidos, talvez um Rainbow Six tenha a mesma ideia, nunca joguei, né? Então, pra mim é bem bacana. E até porque eu peguei o Valorant do começo, né? Joguei o beta fechado. Então, participei dessa coisa toda, alguns campeonatinhos que tiveram aí no começo, quando não era nada muito oficial. Então, eu tenho um carinho por esse jogo. Não sei se eu jogaria competitivo, porque assim como o CS, eu não sei como é que tá as organizações com relação a salários, contratos, eu não sei muito como que tá isso. Eu, com quase 29 anos, não poderia, por exemplo, focar num jogo que eu não receberia nada. Hoje, não daria para fazer isso. Né? Hoje eu moro sozinha, né? Consegui essa conquista aí, só que não tenho como deixar de fazer outras coisas para focar, né, nesse jogo. E, na minha opinião, é um jogo mais difícil que o CS. No tipo de jogabilidade, de você pensar o que vai fazer, taticamente falando. Então, realmente exige muito de você. E ver, que você até perguntou dos jogadores de CS que vão para o Valorant, alguns me surpreenderam. Por exemplo, o Xande, que era um ótimo jogador de CS. Ele tinha tido uma pausa há um tempo, voltou super bem, chegou a morar no Canadá jogando CS e foi pro Valorant, assim, ó, do nada, né? Ainda bem que ele se destaca bastante, é um ótimo jogador lá já. A gente também viu alguns casters de CS que foram pro Valorant. O Nicolino, eu acho, né? Eu não vi mais ele no CS, não sei se ele tá focando só no Valorant. Então, realmente é um outro estilo um outro jogo que dá outras oportunidades, tanto para jogadores como esses trabalhos, né, atrás de um campeonato, caster, talvez uma produção. E a gente sabe que tem uma Riot por trás desse jogo, que é uma empresa acho que todo mundo admira muito e está mostrando isso, né? Um jogo que está aí atualizando, ouvindo a comunidade. Isso é muito, muito legal. E, assim, até acho bacana a ideia de talvez voltar a jogar ou jogar um competitivo, mas não sei, eu até acho que eu tenho boas chances ali. Esses trabalhos, né, atrás de um campeonato. É difícil ter o tempo, né? Depois até
vou bater um papo com a Lê, principalmente essas coisas de organização, como tá rolando tudo isso. Eu realmente não sei como é que tá a questão de salário, de contratos, se tem muitas empresas vindo para esse meio, eu realmente estou um pouquinho por fora. Mas é algo a se pensar. O jogo é bom e acho que vai crescer bastante também, mas eu não acho que vai especificamente atrapalhar o CS. Eu acho que isso, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Né? Eu acho que vão ser jogos diferentes. Você acha que vai correr em paralelo mesmo? Eu acho que vai em paralelo, sim. Porque tem muita gente que chegou a jogar o Valorant, nossa, ficou super tentado para ir direto e acabou ficando no CS, né? Então, eu acho que por enquanto, né, a gente não pode ver o futuro aí, mas talvez por enquanto vai ser bem paralelo a esses dois jogos. Até porque o CS já tem, cara, anos e anos e o pessoal do CS é muito ligado, né, Exato. emocionalmente. Já teve outros jogos que poderiam ter tirado o CS, né? O próprio Rainbow Six, talvez. Não me lembro agora de cabeça, mas eu sei que tiveram outros jogos parecidos, né, de FPS, que a galera acaba dando uma mexida ali para ir para outro jogo e não aconteceu, sabe? E o Valorant não é um jogo também que agrada todo mundo, né? Tem gente que gostou muito, tem gente que também não agradou muito, assim, também não. Então, eu acho que um não vai mexer muito com o outro, não. Bom, mas eu concordo contigo. Eu acho que tem muito nessa questão paralela mesmo, né? Eu acho que o CS já está bem estabelecido, inclusive, né? Gigante o produto internacionalmente falando. O Brasil também está muito grande, vários produtos surgindo cada vez que passa, tem mais campeonato de CS. Então, o Valorant vai crescer, acredito, né? Mas o CS tem muito do seu espaço já garantido, né? Falando um pouquinho agora sobre. Deixa eu entrar numa parte mais final do programa. Eu queria saber qual que é o maior sonho envolvendo a tua carreira profissional e o que você espera para 2021 sobre a tua carreira. E aí a gente finaliza com a partezinha que eu vou pedir para você dar uns conselhos aí, dicas para quem quer seguir uma carreira profissional de jogadora profissional. Eu acho que assim. Putz, peraí, que eu esqueci até a primeira parte da pergunta. O maior sonho Isso, depois a gente. Você fala de expectativa para 2021. Isso, tá. Eu acho que de maior sonho, por muito tempo, eu tive. Óbvio que de todas as jogadoras, né? Ganhar um Mundial. Só que hoje eu acho que eu não vejo mais tanto assim. Eu não sei. Não sei se isso faz tanto mais parte da realidade, sabe? Você tem que estar muito tempo com o time, com uma estrutura legal de treinamento, acho que todo mundo na mesma vibe. E hoje em dia é difícil encontrar, então acho que não tenho muito mais esse sonho. No momento, eu te digo que acho que meu sonho é poder, não sei, me dar bem profissionalmente no sentido financeiro e também ajudar a família. Eu acho que é mais essa parte, eu estar bem e poder ajudar meus familiares, né? O tanto que eles me ajudaram. Eu acho que é mais esse o meu objetivo, né? De vida, assim, poder ficar mais tempo nesse tipo de cenário de esportes, que cresça mais, que eu consiga outras oportunidades, sem ser também de jogador. A gente sabe que, da mesma forma que esse cenário cresceu com relação a caster, né, isso tudo, amanhã, não sei, eu posso trabalhar numa empresa, porque, sei lá, eu sou formada em administração, eu posso trabalhar numa empresa que tem a ver com esportes, a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu posso abrir alguma coisa, a gente, né... Então, acho que esse é o meu sonho e objetivo, poder fazer tudo indo, né, deixando fluir, vindo as coisas, fazer um trabalho legal, e acho que no momento é isso, sabe? A gente fazendo um bom trabalho da melhor forma que der e aceitando as oportunidades, tendo oportunidades. E acho que é isso na parte de sonhos. Expectativas para o ano que vem? Expectativas, acho que é a mesma coisa. Esperando ter outras oportunidades, que mais campeonatos venham, que hoje eu sou jogadora, mas amanhã eu posso só focar em live stream, eu posso só focar na parte de caster. Então, que venham outros campeonatos que eu possa trabalhar nisso, melhorar cada dia mais nesse sentido, né? Porque eu acho que é algo que você acaba aprendendo todo dia um pouco mais, uma melhor forma de falar. Então, eu acho que é isso, que o nosso cenário cresça, não de só CS ou Valorant, mas do esportes em geral, continue crescendo e também que dê mais oportunidade para outras meninas poderem viver disso, né? Terem expectativa de trabalho nesse meio.
Bacana, bacana. E tá acontecendo, né? A gente tá vendo alguns projetos surgirem, né? Ano que vem promete também em relação a isso. Cenário, né, feminino como um todo. Valorant tô investindo, pelo menos. Estamos tentando aí o Game Culture fazer dar certo isso É isso. e tá rolando, tá rolando. Mas agora, Cami, pra gente poder encerrar, eu queria pedir pra você falar um pouquinho sobre dicas e conselhos que você gostaria de dar pra quem olha pra tua carreira, se inspira em você, gostaria de ser streamer, jogador profissional e não sabe, às vezes, como começar um time, mas quer começar de alguma forma, né? Queria que você pudesse dar uma palavrinha pra essas pessoas. Eu acho que para você começar, né, a entrar nesse mundo de jogos, vou falar do CS, né? Pegue amigos, faça um timinho, vão jogando as ligas aí que vai vindo, vai se destacando, que é muito legal você ter o contato com esses campeonatos, por menores que sejam, você ganha essa experiência, vai se destacando, treina, se dedica ao quanto você puder, claro, a gente não pode exagerar, não é todo mundo que tem a opção de se dedicar tanto tempo, mas se você tem esse sonho, é um jogo que dedica tempo, é um sonho que você tem que, às vezes, deixar algumas coisas de lado e focar, mas vale a pena, né? E é isso, eu acho que essa é a primeira parte, você jogar as ligas, né? Aí a gente vai para outra parte também dessa parte mais que a gente está fazendo agora, eu ia ler, por exemplo, de caster, estuda sozinho, abre uma live, pegando um jogo, comentando, fazendo análise lá, que é bem bacana, você pega uma experiência boa e se entrosa, né? Deixa uma mensagem num post de Twitter, que, meu, já vi gente conseguindo coisa assim. Acho que a própria Nath, né, Lê, que fez aí Valorant com você, alguém colocou o nome dela num post de Twitter e ela conseguiu aí. Então, são coisas que deu muito certo, você poder se mostrar um pouco do seu trabalho, grava um vídeo lá, posta para a galera ter acesso, como se fosse um portfólio, né? Então, meninas também, tá vindo muita coisa legal aí, como caster, como jogador. Então, realmente é um cenário que está crescendo muito, o cenário de esportes, de todos esses jogos que a gente tem falado aqui. Então, acho que é oportunidade para todo mundo. E lembre-se sempre também que se você for jogar um competitivo, foca na tua imagem também. Faz uma stream, faz algumas coisinhas legais, engraçadas lá no Instagram, que, na minha opinião, essa parte, ela não te dá tanto trabalho, mas ela te dá um bom retorno, né? Você jogar e streamar e ter uma coisa legal no Instagram, ela não vai te dar tanto trabalho para você fazer coisas mirabolantes, vídeos, né, muito bem, sei lá, com uma câmera profissional, essas coisas assim, mas você consegue um bom retorno se você tiver um conteúdo muito legal, e aí você consegue focar as duas coisas, se amanhã você quiser focar só em uma, então para você ter várias opções do que trabalhar. Tá aí. Acho que é isso. Então, ótimo recado da Cami. Cami, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Foi um prazer receber você por aqui. Desejo todo sucesso na sua jornada aí como jogadora, caster, que mais coisas apareçam para você. E muitos campeonatos com certeza vão aparecer. É isso, muito obrigada, Cami. Posso despedir do pessoal que acompanhou. Obrigada, galera, todo mundo que acompanhou aí. Qualquer coisa, é só seguir a gente aí nas redes sociais. Lê Game Culture, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo, fazia tempo que eu não falava tanto aqui de mim. Obrigada pelo espaço. E tamo junto, sucesso aí pra gente. É isso. Bom, se você gostou desse programa com a Cami, tem muito mais outros programas aí disponíveis no nosso YouTube, então vá lá, dá uma olhada, que tem muita participação bacana. Aproveitar e falar aqui da nossa agenda, né? Um pouquinho do recado da parceira Gamers Card. Eu que fiz o meu cartão, tô só esperando ele chegar para mostrar para vocês. Mas tem um recado bacana aí para você que curte jogar um CS de qualidade, né? Você que tá procurando começar de alguma forma. Tem como começar sim. Toda segunda, a partir das 19 horas, tem torneio Gamers Card para a comunidade na Gamers Club. Então escreve o seu time em www.gamerscard.com/gamersclub e participa do torneio semanal que paga R$1.000 em premiação. Olha só. Para começar, maravilhoso. Ótimo. Muito obrigada, Gamers Card, pelo apoio, Corsair. Cara, vamos encerrar por aqui o programa, mas semana que vem, claro, tem mais. Toda terça-feira a gente se encontra sempre às 8 horas aqui no ProTalks. E fica de olho nas redes sociais da Gaming Culture, @GamingCultureBR, e nas minhas, @LeticiaXMota, com 2 T's também, pra saber quem que vai ser o nosso próximo convidado. Beleza? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau.